inovação, automação, inteligência artificial, internet das coisas, big data, robótica, nanotecnologia, biotecnologia. Você já deve ter ouvido alguns desses nomes por aí na universidade ou até mesmo aqui na programação da TV UFG. Todas essas expressões se relacionam pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas, criando o que podemos chamar de quarta revolução industrial. E é sobre isso que falaremos no Se Liga na UFG de hoje. E para conversar com a gente, convidamos aqui no estúdio o professor Murilo Vilarinho, da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Pode ficar à vontade. Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, que fica no campus de Aparecida de Goiânia, não é isso mesmo? Exatamente, Marcelo. Bom, professor, explica para a gente melhor o que é essa quarta revolução industrial, quais são as suas principais características? Quarta revolução industrial, ou comumente, como a gente chama na engenharia de produção, indústria 4.0, ela na verdade tem um longo trajeto de desenvolvimento. Nós costumamos voltar na primeira revolução industrial para compreendê-la e fazer todo esse percurso, haja vista que a quarta revolução industrial ou indústria 4.0 nada mais é do que uma soma de todas essas tecnologias, técnicas, instrumentos de produção, né, que vieram se avolumando, se desenvolvendo e se aprimorando ao longo dos séculos. A primeira revolução industrial foi no século XVIII na Inglaterra, uma revolução no processo produtivo manufatureiro. A segunda revolução industrial ela acontece, né, na Europa e depois isso se espraia por outras regiões do planeta, Japão e Estados Unidos, uma revolução, na verdade, que faz uso de novos instrumentos, quais sejam a eletricidade e o petróleo. E a terceira revolução industrial, de acordo com o professor Milton Santos, vou parafraseá-lo, uma revolução técnico-científica informacional. Na verdade, uma revolução nos meios tecnológicos de informação e comunicação. A quarta revolução, nesse sentido, ela traz todas essas tecnologias no seu bojo, só que fazendo uma fusão, uma conectividade entre todos esses aspectos nesse sentido. Quarta revolução industrial, portanto, é um termo, ou indústria 4.0, é um termo que surge na Alemanha em 2011, na feira de Hannover, e depois isso se aprimora a pedido do governo alemão. Aí nós temos aí 2012, o governo alemão fazendo um pedido, né, para alguns intelectuais pensarem novas formas de produzir que em alguma medida contemplasse a tecnologia, o estado de arte da tecnologia atual. E em 2013, na Feira de Hannover novamente, um projeto de quarta revolução industrial foi apresentado por esses intelectuais ao mundo. Essa feira, só para deixar registrado, Marcelo, ela é anual e ali nós temos as principais tecnologias industriais sendo apresentadas ao mundo. É nesse sentido que ela se sustenta. Muito bacana. Professor, o senhor fez todo esse resgate, tem uma série de perguntas a respeito desse tema. Vou fazê-las daqui a pouco para o senhor, porque agora nós vamos ver como foi a 6ª edição do CET, o Congresso de Engenharia e Tecnologia, organizado pelos estudantes da Agremiação Politécnica da UFG, a Poli. Este ano o tema foi O Mundo em Meio à Quarta Revolução Industrial. Vamos lá? O Congresso de Engenharia e Tecnologia surgiu em 2011 com o intuito de trazer a vanguarda do segmento tecnológico para perto dos estudantes de engenharia, tanto da UFG quanto das particulares, dos institutos federais, etc. O nosso público-alvo são estudantes de engenharia e profissionais recém-formados. Esse é o nosso perfil e são as pessoas que a gente busca satisfazer com os eventos e com as atrações que a gente traz para o Congresso. A gente tem engenheiros da IBM, da Uber, da Schneider e várias outras empresas referência no nosso tema, que é Quarta Revolução Industrial. A gente abre as portas da universidade e recebe universidade de outras cidades do estado de Goiás e de outros estados vizinhos. Ele tem o objetivo de trazer para os alunos o que está acontecendo no mundo que vai afetar as suas futuras profissões. Foram 27 palestras que englobaram o que está acontecendo no mundo que afeta as engenharias, a tecnologia, em relação a essa mudança que está acontecendo, que é a internet das coisas e a tecnologia entrando nas atividades que até então eram
desenvolvidas de uma forma mais, vamos dizer, tradicional pelo homem. É importante essa discussão da quarta revolução industrial para trazer um conhecimento que muitas vezes não está dissolvido no meio acadêmico. Eu acho extremamente relevante a UFG buscar profissionais do mercado e trazê-los para dentro do ambiente acadêmico e escutar um pouquinho assim, do que está acontecendo lá fora, como a gente está aplicando, como os engenheiros e todos os outros profissionais aplicam esses conceitos lá fora, o que eles estão fazendo e tentar alimentar de novo para gerar um debate acadêmico, profissional, trazendo um retorno bem interessante para a sociedade. Ele é importante para o lado profissional, pela questão dele abordar não só os fatos da engenharia que a gente vê, por exemplo, a construção de um prédio, não, você vai ver todo um processo de um desenvolvimento de um aplicativo para melhorar uma empresa, um processo, também a questão de gestão. Você tem a oportunidade de ver como esses conhecimentos teóricos estão sendo aplicados em outros locais, nas empresas ou em pesquisas e inovação. É muito importante a UFG liderar isso e ser a precursora e proporcionar aos alunos um conhecimento extra classe e o que há de melhor no segmento que está acontecendo no Brasil, no mundo. Bom, professor, essa quarta revolução industrial, ela é uma nova etapa desse desenvolvimento tecnológico ou ela é uma transição para uma nova era? Na verdade, poderia-se dizer que essa quarta revolução industrial é uma transição para uma nova era, né? Por meio dessa perspectiva que eu fielmente argumento, né, a existência da quarta revolução industrial, o seu surgimento e o seu desenvolvimento. Nós estamos vivendo a introdução de uma quarta revolução industrial. Os seus efeitos, as suas consequências ainda não são tão nítidas. Né? Acho que isso a longo prazo pode aparecer de modo bastante aclarado para nós, principalmente no que concerne aos frutos dessa quarta revolução industrial. Mas nós estamos, digamos, aí no seu momento inicial, por assim dizer. Mas é um momento de transição, sem sombra de dúvida. Como eu havia dito, um momento de transição que de algum modo ele absorve as tecnologias e técnicas que já foram desenvolvidas e aprimora para a nova era. Mas esse ato de aprimoramento, Marcelo, ele está muito ligado à questão da fusão dessas tecnologias. Até então essa fusão ela não era vista. E como você muito bem colocou no início do programa, essa fusão ela simplesmente pode ser compreendida como a fusão do mundo físico com o mundo digital e o mundo biológico em alguma medida. Não sei se eu posso dizer, mas se você me permite, eu gostaria de colocar, acho que é muito interessante, as características dessa indústria 4.0, né? E ela, na verdade, ela se sustenta pela internet das coisas, como você mesmo colocou, pela virtualização, pela simulação virtual, ela também se sustenta por meio da computação na nuvem. Então, são uma série de apetrechos, né, que se uniram e passaram a conformar, portanto, essa nova era. Perfeito. Professor, vamos fazer aqui um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua essa nossa conversa. Voltamos logo em seguida. Que tal aprender matemática de um jeito diferente? Desde 1994, o Laboratório de Educação Matemática, o LEMAT, atua no campo da educação e aprendizagem, através da elaboração de projetos pedagógicos, empréstimos de materiais didáticos e atendimento a professores da educação básica. O Laboratório de Educação Matemática fica no Instituto de Matemática e Estatística da UFG, no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1208 ou pelo site do LEMAT. Se Liga na UFG está de volta hoje com o tema Indústria 4.0. E falando nessa indústria 4.0, professor, quais são os principais benefícios que essa revolução ela traz, né, neste novo modelo industrial?
Os benefícios, como eu havia dito, os benefícios eles ainda são bastante incipientes. Nós estamos no início, né? Para você ter uma ideia, Marcelo, o termo mesmo Indústria 4.0 ele só foi lapidado, esculpido em 2011. Então é muito pouco tempo, né? Se a gente for comparar em relação a 2019. Então nós estamos na verdade construindo aí essa Indústria 4.0. Nós somos artífices da mesma. Mas os benefícios, eu acho que eu posso indicar alguns. Por exemplo, quando a gente pensa a questão da biologia sintética, que é um dos pilares da indústria 4.0, por assim dizer. Nós temos ali o desenvolvimento, né, por meio da química, da biologia, da engenharia genética, de novas enzimas, medicamentos, processos biológicos que vão ser empregados aí pela medicina. Então a gente pode verificar um benefício bastante interessante para a sociedade partindo desse pressuposto. Outros benefícios é a questão da produção, dos sistemas produtivos. O uso de um maquinário inteligente, de robôs inteligentes que fazem uso de inteligência artificial e em alguma medida isso pode redundar de modo bastante positivo em rentabilidade para a empresa, para o industrial, e para o consumidor final, a gente pode, sem sombra de dúvida, também afirmar essa perspectiva. Pensando nisso aí de robôs, de repente, desenvolvendo, produzindo, isso vai exigir novas habilidades e novas competências dos profissionais que atuam hoje, e isso vai criar ou eliminar postos de trabalho que existem hoje? Marcelo, eu acho um tanto precipitado dizer que a quarta revolução industrial ela vai eliminar postos de trabalho. Vamos dizer assim, ela vai ressemantizar postos de trabalho, vai modificar a configuração de uma organização do trabalho tal como nós conhecemos na atualidade. Não é? Não que o robô vá suprimir, mas ele vai nos auxiliar. E novos postos oriundos dessa quarta revolução industrial vão surgir. Não é? Eu vejo, né, por meio desse viés. Então, sim, sem dúvida é necessário que os profissionais adquiram novas habilidades, né, pensando nessa fusão aí de tecnologias. E aí eu pergunto, qual é o papel da universidade, né, na formação desses novos profissionais e no desenvolvimento também dessas novas tecnologias? Precisamente, né? O profissional da era da quarta revolução industrial, ele é um profissional que precisa ter uma visão técnica, ele precisa ter habilidade em outros idiomas, é um indivíduo que tem que ter senso crítico, saber trabalhar em equipe, são características que evidentemente vão se tornar, já são, né? Mas vão se tornar cada vez mais sólidas no mundo do trabalho. Pessoa que tem a capacidade de adaptação, né, muito elevada, né? Agora, quando a gente pensa na universidade, o papel dela na quarta revolução industrial, ela tem um papel crucial nesse sentido. Né? É claro que a gente pensa que o governo ele tem uma participação e a iniciativa privada também, é óbvio que sim, mas a universidade ela vai gestar o novo profissional, vai gestar uma cultura nesse indivíduo de uma nova era, para que ele não apenas se torne adaptável, né, a esse novo contexto, a esse novo mundo do trabalho, mas também ele consiga corresponder às exigências da quarta revolução industrial. As exigências dessa alta tecnologia, dessa vanguarda tecnológica que vem por aí. Certo. Voltando rapidamente à pergunta anterior, professor, quando a gente fala aí dos postos de trabalho, e também pegando o que o senhor disse no bloco anterior, que a gente está num momento de transição, a gente consegue perceber isso, por exemplo, com o uso de aplicativos, né, que é algo tecnológico, que vai facilitar o pedido de um alimento ou o pedido de um transporte, e isso, na verdade, criou novos postos de trabalho, né, como o senhor tinha dito. Evidentemente. Quando a gente analisa, você consegue perceber, por exemplo, né, uma ilustração da nossa capital. Você está pelas ruas, então ali você detecta aqui ou acolá um indivíduo com o logotipo ali iFood. Sim. Né? Então, isso é um novo posto de trabalho que está sendo criado em decorrência de uma inteligência que está sendo aplicada para facilitar a vida do consumidor. Isso é a indústria 4.0. Mas é claro que a indústria 4.0, pelo menos a essência, aplicada no nosso cotidiano. Mas a indústria 4.0, para nós, da engenharia de produção, ela vai muito mais além do que isso. Né? Na verdade, são tecnologias empregadas no sistema produtivo. Perfeito. Professor, vamos fazer aqui mais um rápido intervalo na nossa conversa. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre isso. Vamos para o intervalo e voltamos já. Não saia daí. Você sabia que a UFG tem um programa de Bolsa Permanência? A Bolsa Permanência tem o objetivo de atender os estudantes de baixa renda da graduação presencial, contribuindo com o custeio de despesas básicas e garantindo a permanência destes na universidade.
As bolsas são concedidas por meio de edital e fazem parte da política de assistência social estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG. Informações pelo telefone 3209-6241 ou pelo site da PRAE. Estamos de volta neste último bloco para conversar um pouco mais sobre Indústria 4.0 com o professor Murilo Vilarinho. Bom, professor, nós encerramos o bloco anterior dando alguns exemplos práticos do cotidiano, né, dessa transição aí dessas eras tecnológicas. O senhor disse que para a engenharia de produção, essa indústria 4.0 é um pouco mais. Fala para a gente, então, qual é o papel do engenheiro de produção dentro desse processo de transição. O engenheiro de produção, se você me permite dizer, estender, eu acho que todos os outros profissionais, né, que estão se formando, eles têm uma contribuição a dar à indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Seja o indivíduo oriundo do serviço social, da medicina, da economia, administração de empresa, do direito, todos eles vão contribuir para a construção dessa quarta revolução. O engenheiro de produção especial, ele lida com o sistema produtivo, então a interface dele, do meu ponto de vista, é muito mais premente, muito mais sólida. O engenheiro de produção, ele é um gestor da produção no mundo atual. Então ele lida com a logística, com a engenharia econômica, ele lida com a administração, ele lida com vários campos do saber nesse sentido. Eu costumo dizer que o engenheiro de produção é um generalista, não é? O pensamento dele é quase que multifacetado. Ele é um cientista da produção e, nesse sentido, na quarta revolução industrial, ele tem o papel fundamental, não é, de fazer a tradução, não é, da essência da mesma. Nas plantas industriais, por exemplo, fabris, como eu havia dito, que é o métier, o campo de trabalho do engenheiro de produção, nesse espaço, ele vai lidar não só com essas tecnologias, mas o tempo todo ele vai tentar racionalizar a produção e fazer com que isso se torne execuível para a indústria e para a indústria, para o empresário nesse caso, pensando não só na questão do lucro da empresa, né, mas também na sustentabilidade, nos direitos humanos. Esse é o papel do engenheiro de produção, para além da produtividade e da rentabilidade, pensar na sociedade, que é o destino final de toda empresa e que é o destino, né, por meio do qual esse indivíduo, engenheiro de produção, né, ele se forma, se profissionaliza e produz os seus frutos. Né, e podemos dizer, redundar isso tudo na questão dos bens de consumo. Né. Certo. Então, quem deseja se especializar nessa área de engenharia de produção deve estar preparado para lidar com as mais diferentes áreas e profissionais. Com certeza. O profissional de engenharia de produção, como eu havia dito, como ele é muito variado, o campo de atuação dele, ele é um profissional de perfil bastante dinâmico e vai lidar com bastante adversidade nesse sentido, né? Perfeito. Bom, professor Murilo, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Até uma próxima. Muito obrigado. Um abraço, Marcelo. Bom, que criança que nunca sonhou em encontrar dinossauros? Pois é, a nossa personagem do Vida no Campus de hoje conseguiu fazer desse sonho a sua profissão e agora nos conta sobre a sua trajetória que começa na geografia, chegando até a paleontologia. Isso mesmo. Conta aí, professor Carlos. Sou paleontólogo Roberto Candeiro e essa é a minha vida na UFG. Eu sou geógrafo, tenho graduação em Geografia e Ciências Biológicas. E o mestrado ele veio por causa do meu interesse em paleontologia, em dinossauros, que eu fui fazer na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Geologia. Quando eu passei a integrar o UFG no ano de 2015, foi uma grande possibilidade para realizar pesquisa, né, principalmente focada em dinossauros, que é a minha especialidade, e também a grande possibilidade de ministrar aula de paleontologia para estudantes do curso de Geologia. Quando criança, eu gostava muito de dinossauros, pterossauros, de seres do passado geológico. E isso se materializou
como um sonho na minha primeira aula do curso de Geografia. O professor falou paleontologia, então foi um encanto do passado, da infância, que eu pude trazer para o meu mundo real. No estado de Minas Gerais, São Paulo e no Mato Grosso se encontram dinossauros. E no estado de Goiás nunca ninguém encontrou pedaços, peças de dinossauros. E quando eu vim para a UFG, nós fomos trabalhar em pesquisa no sul do estado de Goiás. Rapidamente, com um esforço até internacional, a gente consegue ter êxito em encontrar dinossauros e outros animais. Então, é um sonho de pesquisa que ele aconteceu e, na verdade, só está amadurecendo, porque hoje eu tenho alunos da graduação, da pós-graduação, trabalhando com essas temáticas. A minha relação com a UFG é uma relação de construção humana. Nós, como cientistas, nós somos uma construção constante. É difícil em outra instituição você poder ter contato com comunidades quilombolas, comunidades indígenas, com alunos de diferentes realidades. Então esse clima na UFG, esse dia a dia com esses colegas, com esses companheiros, é um momento constante de amadurecimento. Se liga, de hoje fica por aqui, mas continue com a gente. Acompanhe também a nossa programação pelo site, redes sociais e aplicativo da TV UFG. É só baixar pelo Google Play. Aproveite e deixe também o seu comentário, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.